Vim fazer agora uma unha aqui. Eu peguei aqui a unha da minha mãe e ela queria que eu fizesse uma unha nela. Uma unha, uma cor, né? Eu não sei. Uma arte nas unhas delas, melhor dizendo, porque a unha já é feita. E aí eu fui resolvendo fazer a cutícula porque eu sou muito incomodada nesse quesito. E peguei aqui esse repouso, que eu depois que eu comecei a usar o repouso, eu gosto bastante dele. Acho que assim, foi um dos que eu mais gostei, tirando o da Cora. Porque assim, eu também não tinha muita habilidade, vou ser bem sincera. Não que agora eu tenho, mas eu tô melhorando agora um pouco a questão de cutícula. E, tipo, eu usava da Cora, só que da Cora eu deixei. Ele era a embalagem de. Aquelas embalagens, esqueci até o nome, que tem uma tampinha que prende, que pode quebrar, né? E tava na minha maleta já faz tempo, já que acabou que vazou, então foi jogado fora. Aí assim, eu lembro que eu gostava da Cora, mas eu não lembro o ponto e eu tô com vontade de uma hora comprar de novo da Cora pra fazer o teste aqui, fazendo a cutícula, assim, agora um novo vídeo mais atualizado e tal, sobre o removedor de cutícula da Cora, tá? Porque assim, agora eu tô um pouco mais assim, conseguindo aprender um pouco mais a tirar a cutícula, assim, sem ficar arrancando bife quase, né? Volta e meia acontece às vezes, né? Nem tanto arrancar bife, mas assim, dá uma cutucadinha, às vezes acaba machucando, mas não chega assim, tirar bife, vamos dizer assim. Mas eu tô aos poucos aprendendo e assim, eu queria fazer um vídeo atualizado utilizando o removedor aí de cutículas da Cora. Por enquanto, assim, que eu quase não tô trocando, eu tô utilizando muito o Repouso, que é muito bem falado, né? É muito bem falado e antes eu via também muito falando sobre ele. E eu tô utilizando ele, e eu gostei bastante dele, porque assim, eu geralmente utilizo ele e logo em seguida já vem com a espátula e já vai soltando bastante. Quando você vê saindo também, eu utilizo muito uma espátulazinha que ela é mais, parece uma, parece aquele ancinho, né, que ela é meio que, ai, como que eu vou dizer, ela é meio que aberta, a espátula não é reta, né. Eu gosto muito de utilizar. No momento não utilizei ela, é uma parecida, mas não é bem ela, porque eu não tava achando aqui no momento, né, pra procurar pra fazer o vídeo. Eu gosto muito de utilizar uma outra espátula e ele sai até casca, né, um monte de, você vê assim, um monte de pele, e na verdade é a casca da unha, assim, resíduos, né, que fica às vezes na unha, resíduos de esmalte, às vezes, sabe, quando a unha fica muito amarelada de tanto da base, e ele retira daí. Eu com essa espátula e, claro, com o removedor, né? Porque um creme de cutícula normal eu não acho que retira, não. Ele retira realmente essas cores que fica, né? Essa excesso de produto que vai ficando na unha, né? Ele retira com o repouso, com um produto um pouquinho mais, né? Mas acho que é abrasivo, porque o repouso, apesar de tudo, quando eu derrubo ele, por exemplo, na pele, ele arde, né? Ele arde bastante. Se tiver uma ferida, ele arde pra caramba. Vou ser bem sincero com vocês. Tanto é que ele acaba. Ele é um removedor de cutícula. Tem uma diferença entre amolecedor com um removedor, né? Mas eu gosto bastante dele. Então eu uso com bastante cautelinha e junto com água pra ficar mais molinho, né? Pra amolecer. Quando tá secando, eu já venho com ele. Então, tô utilizando esse alicate da Sandy. Eu não tenho muita preferência por alicate, não. Eu gosto, né? Um que é o da Merge. Agora não sei o nome, Merge. Eu não sei o nome exatamente, Merge, como que fala. Eu gostei bastante dele, ele é bem baratinho. E eu gostei bastante dele. O da Sandy eu usava muito. Aí agora eu comecei a usar o da Merge, que durou bastante. Eu achei que durou muito o da Merge. O da Sandy eu não achei que durou tanto. Eu também não tenho amolador, não amolo nada, né? Então, geralmente, quando tá ruim, eu já troco, né? Mas, esse da Sandy eu usava muito também. Que agora eu acostumei, assim, com a forma de utilizar mais o outro. Sei lá, eu acho que cada corpo de cada material é diferente. Eu acostumei agora com o corpo daquele outro alicate, né? A manusear o outro. Então, eu acostumei já com ele. Mas esse aqui também tá bem afiado, é novo, né? Então, e ele também não é caro. Ele tá na faixa de 10, 9, por aí. O outro tá mais ou menos na mesma faixa. Encontrei até por 8, então é um valor bem mais acessível. Porque eu já comprei de aço e, tipo assim, né, acontece, né, com o tempo, né, de ficar seco do mesmo jeito, você tem que ficar molando. Então, eu prefiro comprar mais assim mesmo, porque é mais barato. Depois, quando eu achar que tá ruim, eu já compro outro, porque é mais barato, apesar de tudo, né? E aí eu fui, né, tirando toda a cuticulazinha ali. Se vocês estão ruim pra ver, gente, desculpa aí, se tá o vídeo difícil de visualizar, né, tô parecendo que eu tô falando que vocês estão ruim na visão. Mas se o vídeo tiver meio ruim aí pra visualizar, gente, porque assim, o suporte meu lá não é mais grande coisa, né? Eu tenho o meu suporte de mesa mais baixo, eu gosto mais dele do que o alto, porque o alto ele tava com problema, né? Ele é muito frágil.
Então ele fica meio que bambando e o celular ficava ali. Ou o celular grava ou ele cai. E aí, vocês talvez, se vocês quiserem, aí vocês ampliem o vídeo com o dedo aí, gente, porque o YouTube tem essa possibilidade agora, né? Porque ou na edição, ou eu editava e deixava ele mais na frente possível, só que às vezes acaba que pode cortar alguma parte que vocês, né, queiram ver aí, então, ou ele fica muito longe, ou ele fica mais longe, ou ele fica muito perto, entendeu? Então, como o YouTube tem essa possibilidade de você ampliar o vídeo, eu achei mais fácil eu fazer então mais longe e depois vocês ampliem, caso vocês achem que tá, né, muito longe aí, tá? E, gente, uma coisa que quando eu comecei agora, tô treinando mais, né, fazer cutícula aí com bastante cautelinha, tá? Sempre, eu gosto muito dessa outra espátula ali, gente, que inclusive diz que é pra arrancar cutícula, uma delas, né, só que ela tá cega, é porque eu não sabia, né? Que isso era pra cutícula, ela veio de brinde, não é de brinde, ela veio, né, um acessório extra numa das coisas que eu comprei, que eu não lembro o que que era. E, tipo, eu não entendia nada, depois que eu vi que esse negócio arrancava cutícula, né, e como eu não sabia, eu já deixei cego sem saber. E aí, quando eu entendi pra que usava, já tava bem cego. Então... Bom, mas de qualquer forma, eu tô falando da espátulazinha, tem aqui, vocês podem ver ali que tem a parte daquele, vamos dizer, instrumentinho ali, que ele tem a parte de arrancar cutícula e tem a parte do lado, que é uma espátula. Eu gosto bastante dela. Parece que não tem serventia, mas eu achei que assim, com cuidadinho, você vai colocando na lateralzinha da cutícula ali, ele vai saindo, você empurraninho a pele que tá dentro da unha, às vezes, na parte de baixo, sabe, da unha, que fica enfiado dentro, no cantinho, né, do nosso dedo, né, só que embaixo da unha, às vezes, né, e com cuidadinho, eu gosto, porque você vai, com cuidadinho, vai puxando pra cima. Eu gostei bastante. Com outras espátulas eu não consigo fazer isso. E as outras espátulas, ela acaba machucando. Essa aí eu achei que ela é mais de boa. Então, porque ela tem um biquinho já, né? Então, acaba tirando mais fácil. Mas é claro, tudo tem que ser com muito cuidado, né? Então, como eu tô dizendo... E fui ali agora, né? Arrancando. Tudo com cuidadinho. Eu não arranquei muito, gente. Então, vocês podem ver que, assim... eu não arranquei muito porque a minha mãe eu já tinha feito cutícula dela da outra vez, já faz pouco tempo, né? Então não tinha muito, né? E eu não gosto de exagerar, de ficar cavucando muito ali quando já foi feita há pouco tempo, né? Então eu tenho medo de inflamar, porque às vezes acontece, ficar ali muito, né? Cutucando, procurando, porque se você for procurar tudo que é canto de pelinha, não, esse você sempre acha, parece que não tem fim, é muito difícil, né? Se você ficar cavucando o tempo todo, só que daí às vezes tem até um limite, que daí ele vai inflama fácil, né? Então eu não gosto de exagerar, né? Eu já tinha arrancado bastante da outra vez, tinha bastante. Dessa vez eu não senti necessidade de ficar arrancando mais, porque já não achava que tinha quase nada, sabe? Ao ver assim, já não tinha nada, já tinha arrancado tudo. Então, às vezes você fica começando, quer até picotar até a pelinha, porque já nem é pra ficar arrancando, né? Então, e eu não gosto do efeito picotado, né? Acho que ninguém gosta. Então, já tava bem bonito ali. Eu jogando aguinha, eu tô jogando aguinha comum, gente, é aguinha normal, não tem nada demais na água. É só aguinha no pump, né? É uma embalaginha de um mop, né, que veio. E acabei que eu não usei, eu uso pra ficar jogando aguinha, né? E eu tenho essa toalha aqui, que na verdade é uma touca de cabelo, né? É uma touca que é pra secar o cabelo, né? Pra quando você sai do chuveiro, né? Só que ela tava, pro meu cabelo já tava bem grande, então ela tá ficando mais curta, né? E ela já tá bem velhinha, tava sem um botão já. Então eu uso como toalhinha, que eu acho que ajuda muito. Você tá com uma toalhinha, é sempre bom, você joga aguinha já, limpa. Nossa, dá uma diferença, sério mesmo. Uma hora eu queria escovinha de unha, que é aquelas baratinhas que a turma usa, né, pra ficar esfreganinha a cutícula ali, pra sair um pouquinho mais, né. Eu achei bem interessante. E eu comecei, assim, a usar um pouco mais o tanto de vídeos que eu já vi, acabei até tentando aprender um pouco. Sempre usar o biquinho do alicate com todo cuidado. Alguns lados é o biquinho, alguns lados é a bundinha do alicate, né? Então eu tô tentando aí ao máximo evitar de ficar cutucando aí, porque ninguém merece, né? Muitas vezes antes, no começo que eu fazia, nossa, mas machucava a beça mesmo. Deixei o vídeo acelerado, né, gente? Porque tava muito comprido, assim, muito exagerado não, mas tem pessoas que preferem vídeo curto, tem pessoas que preferem comprido. Deixa aí nos comentários, porque vai muito de gosto, né? Então, eu acelerei o vídeo aí. Nossa, uma hora eu queria fazer um vídeo fazendo a minha, gente, só que é muito difícil, porque assim, a unha da direita pra esquerda é fácil, o problema é da esquerda pra direita, sério, já aconteceu muitas vezes eu ficar arrancando um pedaço de bife já na minha unha, de tão difícil que é ficar fazendo o lado oposto, né? Nossa, dá muito trabalho, e a minha tá bem feia, gente.
Bem feio. Minha mãe não tava nada em vista, assim. Como eu falei, eu já tinha feito, né? Então, eu só dei uma retocada a mais, porque eu sempre gosto de dar uma retocadinha quando eu vou pintar a unha, né? Pra deixar mais bonitinho. Gente, eu nem fiquei falando outras partes do vídeo, porque senão ia ficar muito grande a fala também, porque não tem fim, haja conversa, né? Aí eu fui aqui passando essa base, a minha mãe gosta dessa base, que é a fortalecedora da Ana Hickman, tá? Ela tem uma embalagem vermelha, enfumaçada, assim, sabe? É meio fosca a embalagem. E a minha mãe gostou bastante, que ela acha que realmente, assim, tá crescendo bastante, né? Eu não uso, né, quase. Eu quase não uso nada na unha, né, de esmalte, nem nada, porque ficar fazendo a unha dos outros deixa a unha da gente tudo suja, né, tudo. Tá, lembrando que eu não sou manicure nem nada, mas assim, geralmente eu faço muita unha da minha mãe e eu mexo com muita coisa aqui também de limpeza. E eu não sei que eu tenho um imã, gente, pra ficar saindo esmalte. Eu não sei, eu consigo até o impossível de sair esmalte o tempo todo do pé, velho. Então eu já quase nem uso nada. Mas ela disse que achou muito bom essa base, tá? Ela tá na faixa entre R$ 10 por aí, gente. Ela não é barata, mas ela vem mais também. E hoje em dia os esmaltes também não tão baratos, gente. Então, assim, se você for ver bem, não tá tão fora, né?
E ela achou que fez muita diferença. Olha, as unhas delas estão bem grandonas, são tudo natural, não tem nada de alongamento nem nada. Ele tá brilhoso porque a base deixa brilhoso. Eu passei 2 camadas da base que ela gosta que eu passe bem por baixo, né? E é uma base que seca mega rápido. A gente passou, daqui a pouco tá secando, já aplica 2 pra garantir ficar bem protegida. Vim com esse esmaltinho, ele é da Impala, tá? Ele é uma cor, é um rosé meio que pêssego, né? Não sei, eu achei muito bonita. E a minha mãe não tava querendo nada muito chamativo, assim, de vermelho, né? Ela queria uma coisa mais suavezinha, né? Então, deixei aqui. Fui com esse palito, gente. E olha, pra vocês verem como que minha unha não para limpa. Porque eu também sujo muito minha mão, porque eu vou fazer a unha, né, da minha mãe e fica ali sujo a minha mão, sempre, né? Às vezes eu tá tão borrado, né? E aí eu vou e uso a minha unha, então fica muito ruim mesmo. E eu geralmente eu corto minha unha bem curtinha, eu não gosto muito de deixar ela bem comprida porque eu já acostumei. Porque se eu deixo comprida e eu lido com bastante coisa de limpeza, menos com a água, né? Quase não uso água, não. Eu uso mais limpeza assim, eu costumo varrer, passar pano, arrumar, né? Outras coisas, mas com água eu quase não mexo. Então, minha unha, se ela crescer, fica suja fácil. Então, eu prefiro já deixar bem curtinha. E é isso. Como ela queria uma coisa leve, eu não queria uma coisa muito, né? Ela queria uma coisa assim, com um detalhezinho, uma coisa bem, né? Delicada, um desenho mais delicado, uma coisa mais leve, mas nada cheguei, muito forte, né? Então, aí fui fazendo aqui, eu peguei esse outro esmalte aqui, que é da marca Brilho Ativo, tá? Não é uma marca assim, melhor dizendo, famosa, assim. É uma marquinha que eu encontro aqui, pelo menos na minha cidade, em lojinhas bem baratinhas. Mas eu achei um esmaltezinho bom, tá? Ele também não engrossa fácil, eu achei, sabe? Às vezes o esmalte muito de marca, ele engrossa mais fácil que outros. Talvez porque não tem quase pigmento, né? Assim, não tem tanta consistência, né? Mas eu gosto dele, apesar de tudo. Esse é uma base, né, com glitter, né? E eu fui aqui passando numa unha. Aliás, eu resolvi passar em todas as unhas, deixando bem glitteradinho, olha. Ele é só uma base, então não é um esmalte glitterado, ele não vai ficar totalmente glitterado, ele fica assim, meio que alternado, né? Passei ali. Eu queria deixar bem intactozinho, parecendo profissional até no assunto, né? A gente comenta se você já tá achando essa unha bonita, se você já gostou aí, né? Do resultado, tá? Ou já tá gostando melhor do resultado, né? Já comente aí se você gostou da cor, enfim. Se você quer mais o foco, o glitter, é só você passar o esmalte numa esponjinha, gente, e depois dar batidinhas. Depois que o esmalte estiver seco, né? Você aplica a base de glitter numa esponja pra dar batidinhas. Dele absorve a base e fica só o glitter na unha, tá? Eu quis deixar meio que alternado agora, né? E eu também não tinha esponjinha no momento, né? Prontinho, gente. Finalizado. Agora, resolvi fazer um desenho. Pro nosso desenho, usei um Impala preto, tá? E eu vou passar aqui fazendo meio que eu ia fazer, gente, um desenho meio que aleatório de riscos na unha. E acabou que, sei lá, no que eu fui começar o desenho, ficou meio que um formato de folha, então eu falei, vai ficar folha mesmo, né? Porque a folha é uma coisa tão assim, é uma coisa assim, bonita, delicada, e ao mesmo tempo fica bem elegantinho a unha, né? Elegante a unha, fica bem elegante, assim, o estilo, né? Então eu curti bastante. E fica uma coisa tão fácil de fazer, gente, porque não tem segredo. Porque folhas existem de vários tipos de formas e tamanhos, então não tem uma coisa específica pra desenhar uma folha. É só fazer aí do jeito que eu fiz, mais ou menos, e, tipo, vai ficar super legal. Esse pincel, gente, ele já tá no pau da viola, sinceramente. Ele já tá bem ruim. Esse pincel já faz tempo que eu comprei. E eu tenho o hábito de não ficar limpando o pincel. Depois, quando eu vou pegar o pincel, já tá um caco. E o pior é que eu uso, ainda consigo, ainda. Mas assim, a gente passa um pouco de aperto, né? Porque ele já tá bem assim, Ele tá, às vezes, ou ele tá espanado, que fala? Eu não sei. É bem aberto as cerdas, ou ele tá bem fechadinho, enrugado quase, que tá duro até. Mas enfim, é o que deu pra fazer. E sinceramente eu gostei bastante do resultado, não é porque eu fiz, né? Mas eu gostei bastante. Porque tem unhas que eu já fiz da minha mãe que, inclusive, tem uns que ela gostou, o importante é ela gostar, mas assim, tem uns que eu não sou muito chegada, porque eu gosto de perfeição total, né?
Bom, bora passar agora o brilho. Eu gosto muito desse brilho aqui, gente, que é o brilho da Impala. Nossa, eu gosto muito, que é o brilho espelhado. E tem outro brilho espelhado que eu gosto muito também, que ele tem glitter dentro. Eu esqueci o nome agora, gente, eu não lembro. Mas só, eu gosto muito bastante dos da Impala. Eu acho que eles são muito bonitos. Tem um brilho, gente, que é literalmente espelhado. O único defeito é que ele é pra cor mais escura, entendeu? Então, pra cor assim, um pouco mais clara, você tem que passar com a mão muito leve, porque senão ele puxa a cor. Ele puxa o preto. Então, eu fui passando com bastante delicadeza, porque senão ele puxa mesmo, gente. Mas o resultado, sinceramente, ele é muito bom. Olha, esse resultado eu achei muito legal, gente. Eu gostei demais. E olha, ele ficou bem assim, ficou bem estilo. Como vocês podem ver, ficou uma coisa bem aleatória. Não sei se diria uma folha, uma coisa assim, mas ficou parecendo um galho, uma folha. Enfim. É isso, tchau!